Existe uma força silenciosa reorganizando sua realidade financeira neste exato momento. Ela não depende do esforço do mundo exterior. Ela não depende de circunstâncias. Ela não depende de lógica. Ela responde apenas a uma coisa: o estado invisível que você ativa dentro de si. Há um instante específico em que o fluxo começa a mudar. Não é quando você recebe dinheiro, é quando você se torna alguém que já não resiste a recebê-lo. E esse instante é agora. Algo em você foi guiado até aqui, não por curiosidade, não por acaso, mas por reconhecimento. Porque existe uma parte sua que sempre soube que o dinheiro não é criado no plano físico primeiro. Ele é autorizado no plano espiritual. Ele é permitido no plano invisível. Ele é aceito na consciência, antes de aparecer nas mãos. A maioria das pessoas passa a vida tentando alcançar o dinheiro com ações externas, sem perceber que o dinheiro sempre esteve tentando alcançar elas, esperando apenas um sinal interno de permissão. E este momento é esse sinal. Existe uma palavra que dissolve bloqueios antigos. Existe uma frequência que desfaz atrasos invisíveis. Existe um estado onde a resistência desaparece e o fluxo retorna com naturalidade, não como esforço, mas como resposta, porque o dinheiro não é apenas papel. Ele é concordância, ele é reflexo, ele é resposta direta à identidade que você ocupa em silêncio. E quando essa identidade muda, o mundo exterior não tem escolha a não ser se reorganizar. Agora, respire. Sinta o que está acontecendo dentro de você neste momento. Não há pressa, não há tensão, não há necessidade de provar nada. Há apenas uma abertura silenciosa. Muitas vezes, antes do dinheiro chegar, chega primeiro uma sensação, uma calma incomum, uma certeza sem explicação. Um alívio que não depende de evidências. Essa é a evidência invisível. Porque toda manifestação verdadeira começa como paz, antes de se tornar forma. Florence Scovel Shinn ensinava que a palavra é o instrumento que alinha o mundo visível com a verdade invisível. E quando a palavra é aceita, sem esforço e sem dúvida, ela se torna lei. Não uma lei humana, uma lei espiritual. Neste instante, algo antigo está sendo encerrado. Uma versão sua que esperava está sendo substituída por uma versão sua que recebe. Uma versão sua que duvidava está sendo substituída por uma versão sua que permite. Uma versão sua que resistia está sendo substituída por uma versão sua que aceita. E o mais poderoso de tudo, você não precisa forçar essa mudança. Você apenas precisa não resistir a ela, porque o fluxo da prosperidade não é criado. Ele é liberado. Ele já existe. Ele já está disponível. Ele já conhece o seu caminho até você. O que acontece agora é a remoção dos últimos bloqueios invisíveis. Permaneça aqui, em silêncio, em presença, em receptividade. Porque a palavra que você está prestes a ouvir não é apenas som. Ela é permissão. Ela é ativação. Ela é o ponto exato onde o invisível começa a se tornar visível. Você não chegou até este momento por acaso. Existe uma inteligência maior guiando cada encontro, cada mensagem, cada instante em que a alma está pronta para se lembrar da própria autoridade. E este é um desses instantes, porque a prosperidade nunca foi algo separado de você. Ela nunca foi algo distante. Ela nunca foi algo concedido a poucos e negado a outros. Ela sempre foi um estado de consciência, aguardando aceitação. Por muito tempo, ensinaram você a acreditar que o dinheiro era conquistado apenas com esforço, luta e sacrifício. Ensinaram você a acreditar que desejar prosperidade era algo egoísta, algo impuro, algo que precisava ser justificado. Mas essa nunca foi a verdade espiritual. O desejo por prosperidade é o reconhecimento natural da abundância que já existe dentro de você. Não há culpa em desejar expansão. Não há erro em desejar liberdade. Não há pecado em desejar viver com leveza, segurança e dignidade. Porque o próprio universo é expansão contínua. Florence Scovel.
Shin ensinava que a palavra é lei, não uma metáfora, não uma filosofia simbólica, mas uma lei real, viva e operante. A palavra não é apenas algo que você diz. A palavra é algo que você autoriza. Cada palavra aceita com convicção se torna uma instrução direta para a realidade. Cada palavra carregada de certeza abre caminhos invisíveis. Cada palavra em alinhamento com a verdade espiritual dissolve resistências que antes pareciam permanentes. E existe um princípio que poucos compreendem completamente. A prosperidade não começa quando o dinheiro chega. Ela começa quando a resistência termina, quando o conflito interno termina, quando a espera termina, quando a sensação de separação termina. Existe um símbolo espiritual que representa esse momento de transição, o símbolo do portal. Um portal não é algo físico, é um ponto de decisão interna. É o instante em que você deixa de se ver como alguém que busca e passa a se reconhecer como alguém que recebe. E quando esse portal se abre dentro de você, o mundo exterior começa, silenciosamente, a se reorganizar. Novas ideias surgem, novas oportunidades aparecem. Caminhos que antes estavam ocultos se revelam com naturalidade, não como coincidência, mas como resposta. Talvez, em algum momento da sua vida, você tenha sentido que algo estava bloqueado. Como se existisse uma barreira invisível entre você e a prosperidade que sabia, no fundo, que era sua por direito espiritual. Esse sentimento não era fraqueza. Era apenas desalinhamento temporário. E o desalinhamento não é permanente. Ele pode ser dissolvido, ele pode ser liberado, ele pode ser transformado através da palavra aceita com fé, tranquila e certeza silenciosa. Porque a palavra correta, no momento correto, não apenas descreve a realidade, ela cria a realidade. E hoje, você não está aqui para buscar algo fora. Você está aqui para permitir algo dentro. Permitir que a resistência termine. Permitir que o fluxo retorne. Permitir que a prosperidade volte ao seu estado natural de movimento em sua direção. Nada precisa ser forçado. Nada precisa ser perseguido. Tudo começa com a aceitação. E à medida que você continua ouvindo, algo dentro de você começará a se ajustar. Suavemente. Naturalmente. Inevitavelmente. Porque a consciência que recebe já está despertando. Tudo o que existe na sua realidade existiu primeiro na sua consciência. Nada chega até suas mãos sem antes ter sido aceito dentro de você. Nada se manifesta fora, sem antes ter sido permitido dentro. Este é o princípio silencioso que governa todas as manifestações. O mundo exterior não é a origem. Ele é o reflexo. Ele é o espelho fiel do estado invisível que você sustenta, mesmo quando não percebe. Por isso, o dinheiro nunca começa como matéria. Ele começa como concordância interna. Ele começa como permissão. Ele começa como um estado onde você deixa de resistir à ideia de que ele já está a caminho. A mente é o solo invisível onde todas as experiências são plantadas. E assim como uma semente não questiona o solo, o dinheiro não questiona a consciência que o aceita. Ele simplesmente responde. Se em algum momento você foi condicionado a acreditar que o dinheiro era difícil, distante ou escasso, essa ideia não ficou apenas como um pensamento passageiro. Ela se tornou um comando silencioso. E a realidade, obediente, começou a refletir esse comando. Não como punição, mas como fidelidade. A realidade é fiel à consciência, sempre. Mas aqui está a verdade libertadora. Assim como a mente pode aceitar a escassez, ela também pode aceitar a abundância. Assim como a mente pode sustentar a dúvida, ela também pode sustentar a certeza. E no instante em que essa mudança acontece, o reflexo começa a mudar. Não porque você forçou o mundo exterior, mas porque você mudou a origem. Florence Scovel Shinn ensinava que a imaginação e a palavra, quando unidas em convicção, se tornam instrumentos diretos da manifestação.
Porque aquilo que a mente aceita como verdadeiro, o mundo exterior se apressa em confirmar. Não existe atraso real. Existe apenas o tempo necessário para que a nova aceitação substitua o antigo condicionamento. Pense em alguém que segura uma porta fechada por dentro e esquece que é essa própria pessoa que está segurando a maçaneta. A porta nunca esteve trancada. A resistência é que a mantinha fechada. E no momento em que a mão relaxa, a porta se abre sem esforço. A prosperidade funciona da mesma forma. Ela não é algo que precisa ser criado do zero. Ela é algo que precisa ser permitido. Existe uma versão sua, neste exato momento, que já vive em aceitação total da prosperidade. Essa versão não sente tensão quando pensa em dinheiro. Não sente medo. Não sente dúvida. Ela sente naturalidade. Ela sente paz. Ela sente certeza silenciosa. E essa versão não está distante. Ela existe dentro de você, aguardando reconhecimento. Porque a consciência não está limitada ao passado. Ela pode ser escolhida agora. Neste instante, você não está tentando criar prosperidade. Você está apenas retornando ao estado onde ela sempre pôde fluir. Respire profundamente e perceba. Se a mente é a origem, então a mudança já começou. Porque ao ouvir estas palavras, algo dentro de você está aceitando uma nova verdade. Uma verdade mais leve. Uma verdade mais alinhada, uma verdade onde o dinheiro não é mais um esforço, mas uma resposta natural ao estado de consciência que você agora começa a ocupar. A palavra não é apenas um som, ela é uma instrução, ela é um comando silencioso que atravessa o invisível e reorganiza o visível. Toda palavra que você aceita como verdadeira começa imediatamente a moldar a direção da sua realidade. Não importa se foi dita em voz alta ou em silêncio. Não importa se foi repetida muitas vezes ou apenas uma vez com convicção absoluta. O que importa é a aceitação. Porque a palavra, aceita com fé tranquila, não encontra resistência. Ela se move livremente. Ela encontra caminhos invisíveis. Ela abre portas que a mente lógica não saberia explicar. Florence Scovel Shinn ensinava que a palavra é o cetro do poder espiritual do ser humano. Aquilo que você declara com autoridade interior se torna lei na sua experiência, não como esforço, mas como consequência. Existe uma diferença profunda entre esperar e decretar. Esperar é observar a realidade atual e reagir a ela. Decretar é estabelecer a realidade antes que ela se torne visível. Esperar diz: talvez um dia aconteça. Decretar diz: já está em movimento. Esperar nasce da dúvida. Decretar nasce do reconhecimento. E é por isso que a prosperidade não responde à necessidade. Ela responde à autoridade. Ela responde ao momento em que você deixa de se ver como alguém que pede e passa a se reconhecer como alguém que aceita. Aceita sem tensão. Aceita sem pressa. Aceita sem medo. Porque no plano espiritual, aceitar é autorizar. Cada vez que você declara internamente: o fluxo está aberto, o dinheiro vem até mim com naturalidade. A prosperidade me encontra. Você não está tentando convencer o mundo. Você está instruindo sua própria consciência. E a consciência, uma vez instruída, começa a agir como origem de uma nova realidade. Mesmo que seus olhos ainda não vejam evidências imediatas, o movimento já começou. Porque a palavra verdadeira não depende da confirmação externa. Ela é a confirmação. Existe um momento específico em que a palavra deixa de ser apenas repetição e se torna decreto. Esse momento é quando você sente paz ao declará-la. Não há esforço, não há tentativa de forçar. Há apenas certeza silenciosa. É como alguém que sabe que o sol nascerá. Essa pessoa não precisa implorar, não precisa negociar, não precisa duvidar. Ela apenas sabe. E essa mesma certeza começa, agora, a ocupar espaço dentro de você. A antiga linguagem da espera está se dissolvendo. A antiga identidade da carência está perdendo força. E uma nova autoridade está emergindo.
uma autoridade calma, uma autoridade silenciosa, uma autoridade que não implora, apenas permite, porque a palavra, quando aceita completamente, não pede permissão à realidade, ela se torna a nova realidade. Existe um momento sagrado em que a manifestação deixa de ser apenas uma ideia e começa a se tornar inevitável. Esse momento não é criado pelo esforço, ele é criado pelo sentir. Porque o pensamento aponta a direção. A palavra autoriza o caminho, mas é o sentir que ativa o movimento. O sentir é o sinal final, é a confirmação silenciosa de que a consciência aceitou completamente a nova verdade. Você não manifesta aquilo que deseja. Você manifesta aquilo que aceita emocionalmente como real. E existe uma emoção específica que abre todos os caminhos. Não é ansiedade, não é urgência, não é necessidade, é a paz. A paz é o sinal de que não há mais resistência. A paz é o sinal de que a consciência não está mais bloqueando o fluxo. A paz é o sinal de que, no nível invisível, tudo já foi autorizado. Florence Scovel Shinn ensinava que o sentimento de certeza é o ímã invisível que atrai aquilo que já pertence a você por direito espiritual. Porque quando não há conflito interno, não há atraso externo. Por isso, neste momento, não é necessário imaginar algo complexo. Apenas permita-se sentir como alguém que já está em segurança. Como alguém que não precisa mais se preocupar. Como alguém que sabe que o fluxo já foi restaurado. Imagine por um instante a leveza de não carregar mais o peso da dúvida. Imagine abrir sua vida e perceber que os caminhos começaram a se alinhar. Imagine receber sem esforço, sem luta, sem tensão, apenas como consequência natural de quem você se tornou. Sinta a calma dessa versão sua. Essa calma não é imaginação, ela é reconhecimento, porque o seu espírito não reage ao tempo, ele reage à verdade. E quando você sente paz em relação ao dinheiro, você deixa de empurrá-lo para longe, você deixa de criar resistência, você deixa de interromper o fluxo que sempre esteve disponível. A carência contrai, a paz permite, a dúvida bloqueia, a certeza abre. E neste instante, algo muito sutil está acontecendo dentro de você. A antiga sensação de espera está se dissolvendo. A antiga necessidade de controlar está desaparecendo. E no lugar está surgindo uma presença tranquila. Uma confiança sem esforço. Uma sensação silenciosa de que algo já começou a se mover. Porque começou. O fluxo não responde ao tempo. Ele responde ao alinhamento. E o alinhamento não é algo que você força. É algo que você permite. Permita agora essa sensação de segurança. Permita essa sensação de abertura. Permita essa sensação de certeza calma. Porque este sentir é o portal invisível. É o ponto exato onde a prosperidade deixa de ser uma possibilidade e começa a se tornar uma experiência. Agora, entre em silêncio interior. Não é necessário fazer esforço. Não é necessário tentar controlar nada. Apenas respire, lentamente, profundamente, e permita que sua presença esteja completamente aqui. Este é o momento de aceitar. Este é o momento de autorizar. Este é o momento de selar no invisível aquilo que começará a se revelar no visível. Respire novamente. E em silêncio, ou em voz baixa, permita que estas palavras se tornem suas palavras. Eu reconheço neste momento que a fonte infinita da prosperidade vive em mim, se move através de mim e se expressa como minha realidade visível. Eu não busco mais a prosperidade. Eu aceito a prosperidade. Eu não espero mais o dinheiro. Eu permito que o dinheiro venha até mim com facilidade, rapidez e harmonia perfeita. Existe uma inteligência maior organizando tudo agora. Caminhos que eu não posso ver estão sendo abertos. Portas que eu não poderia forçar estão sendo destravadas. Recursos que já pertencem a mim estão encontrando o caminho até minhas mãos.
Eu libero toda resistência consciente e inconsciente à riqueza. Eu libero toda memória de escassez. Eu libero toda crença de que preciso lutar para receber. Neste instante, eu aceito uma nova verdade. Eu aceito que a prosperidade é meu estado natural. Eu aceito que o dinheiro responde à minha consciência alinhada. Eu aceito que o fluxo já foi restaurado. Não há conflito em mim. Não há oposição em mim. Não há bloqueio em mim. Existe apenas abertura. Existe apenas permissão. Existe apenas concordância com o bem que já está a caminho. Florence Scovel Shinn ensinava que aquilo que é declarado com fé e aceito com convicção se torna realidade inevitável. E neste momento, eu declaro com calma, com certeza e com autoridade espiritual. O dinheiro vem até mim agora, de fontes esperadas e inesperadas. O dinheiro vem até mim com facilidade e naturalidade. O dinheiro vem até mim como resposta direta ao meu alinhamento com a verdade. Eu não persigo. Eu permito. Eu não forço. Eu aceito. Eu não duvido. Eu sei. Existe uma reorganização acontecendo agora. Algo invisível está se ajustando. Algo invisível está se movendo. Algo invisível está sendo resolvido em meu favor. Eu sou um canal aberto para a abundância infinita. Eu sou um campo receptivo para a prosperidade divina. Eu sou a própria expressão da riqueza em forma humana. Sinto agora a paz da certeza. Sinto agora a calma de quem já recebeu. Sinto agora a segurança de quem não precisa mais esperar, porque no plano espiritual já está feito, no plano invisível já está autorizado, no plano da consciência já está completo. E o que já está completo dentro, inevitavelmente se manifesta fora. Eu descanso nesta verdade. Eu confio nesta verdade. Eu aceito esta verdade. E com profunda gratidão, eu declaro: está feito, está selado, está em movimento. E assim é. Neste momento, o que precisava ser feito, foi feito. Algo invisível foi autorizado. Algo silencioso foi liberado. Algo real começou a se mover em sua direção. Talvez sua mente ainda tente procurar sinais imediatos. Talvez uma parte antiga de você ainda esteja condicionada a acreditar que tudo depende do esforço, do tempo ou das circunstâncias externas. Mas a verdade espiritual é mais profunda. O movimento verdadeiro começa no invisível. E o invisível já respondeu. A palavra que você aceitou não se perde. Ela não enfraquece. Ela não retorna vazia. Florence Scovel Shinn ensinava que a palavra carregada de fé e aceita sem resistência cumpre sua missão com precisão perfeita. E o que foi declarado aqui não é uma tentativa. É um decreto. É uma autorização. É uma abertura definitiva. Nas próximas horas, você começará a perceber mudanças sutis. Primeiro, uma sensação diferente dentro de você. Uma calma incomum. Uma leveza inesperada. Uma ausência daquela antiga tensão. Depois, o exterior começará a responder. Ideias surgirão. Mensagens chegarão. Oportunidades aparecerão. Caminhos que antes pareciam fechados se mostrarão acessíveis. Não como coincidência, mas como confirmação. Porque quando a consciência muda, a realidade obedece. Agora, existe algo simples que sela ainda mais profundamente esse alinhamento. Escreva nos comentários, com calma e certeza, esta frase: eu aceito o fluxo da prosperidade agora. Ao escrever, você não estará apenas digitando palavras. Você estará confirmando sua aceitação. Você estará fortalecendo o novo estado que começou a se estabelecer dentro de você. Você estará declarando para si mesmo e para o invisível que está pronto. E à medida que você permanece neste caminho, algo ainda maior começa a se revelar. Este não é o fim. Este é o início de uma nova identidade. Uma identidade que não resiste mais. Uma identidade que não bloqueia mais. Uma identidade que permite. Permaneça neste ambiente. Permaneça próximo desta frequência.
Permita que sua mente seja lembrada, repetidamente, da verdade que seu espírito já reconhece. Porque a prosperidade não é um evento isolado, ela é um estado contínuo, e esse estado agora está ativo em você. Confie no que começou, permita o que está se movendo e receba, sem resistência, tudo aquilo que já está a caminho.